Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmarks Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 11 de agosto, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar falando do Ibovespa. Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho. Ok, então vamos lá, Ibov na tela. Bem, pessoal, o mercado vem aí num movimento de correção, né? Desde que marcou o fundo ali, início de agosto, tá? Então voltou forte, né? Acabou até rompendo ali alguns pontos que eu tinha comentado no meio do caminho. Ele chegou a perder aqui a região do 133, que era um ponto de suporte, né? Nós marcamos, inclusive, é uma região ali que ele tinha deixado em março. Ele testou, fez um repique, bateu cabeça no 135, 135.500 ali, né? Voltou para testar o fundinho anterior, renovou ali um fundo, né? Um fundo mais baixo do que o anterior, deixou uma mínima lá perto dos 131.700. Aí fez um repique novamente, tentou mais uma vez, aí ele não perdeu, né? Esse último fundinho aí no 131.700, 132 mil, e deu essa puxadona aqui para cima, rompeu essa região do 134, né? Rompeu também a região do 135.600, 135.500, agora volta para testar. Eu vejo o ponto atual do Ibov como um ponto de decisão, tá? É um ponto importante aí para ser observado. Eu ainda não descarto a possibilidade do mercado voltar para testar essa região do 133, mas vamos lá. Ele está batendo cabeça na resistência 34, voltou para testar esta mesma região que trabalhou como suporte entre maio até mais ou menos ali julho, né, quando ele perdeu. Ele volta para testar essa região e se começar a segurar formando um pivôzinho para cima, é claro que ele vai ter ali que romper o 137 para dar continuidade, mas se ele forma esse pivôzinho para cima e passa acima do 137, ele abre alvo de novo para testar a região de topos, tá? Essa região aí do 140 mil. Então, assim, é um ponto que eu vejo como resistência. Certamente a compra aqui ela fica um pouco mais complicada, né? Porque ainda não dá para saber se ele vai segurar, formar esse pivôzinho, tá? Mas se nos próximos dias a gente observar esse Ibovespa desenhar algo parecido com isso, e principalmente trabalhando acima de 137, eu vejo que poderemos retomar posições de compra, né, no mercado, com stop abaixo dos fundos anteriores e alvo lá novamente no 140, tá? O único ponto, né, e aí eu ficaria bem atento caso ele faça este movimento, é ele voltar para baixo dessa região, porque eu ainda vejo a possibilidade dele dar continuidade na movimentação de queda e que todo esse movimento que ele fez foi apenas um repique, né? E aí depois ele faz algo parecido com isso. Outro ponto importante a ser observado é o seguinte: ele deu essa pernada toda de baixo. Se você traçar uma retração do fundo, se você traçar uma retração do fundo até o topo que ele tinha deixado anteriormente, estamos exatamente na região de 50% de retração, tá? Que trabalha como um ponto aí de resistência no gráfico diário de Bovespa. Então, assim, é um ponto de resistência, é até um ponto que eu entendo ali que dá, assim, ainda para pensar nas vendas, mercado aí voltando para testar os fundos, mas vamos lá, entrei vendendo aí acreditando que o mercado é para baixo. Ele segura aqui no 135 e aponta para cima, né? Principalmente rompendo aí acima de 137. Cuidado aí em segurar, né? Vendas, porque ele tende a voltar tudo de novo para o 140, tá? Então, assim, é um ponto de bastante briga, né? Um ponto aí de decisão no Ibov. Vamos acompanhar como ele se desenvolve aí durante a semana, né? Tá batendo cabeça na resistência da mínima 34, mas ele passou para cima de uma região que agora passa a ser um suporte aí no curto prazo, que é 135.500, 135.400, tá? Vamos acompanhar a reação dele por aí. Se ele perder, voltar para baixo desse 135, eu entendo que volta para testar os fundos ali próximo dos 132 mil e quem sabe até mesmo a onda 3 para baixo, né? Se você desenhar ali conforme nós comentamos este movimento aqui, você entende que isso aqui pode ser uma primeira pernada de queda, aqui uma correção de 50%, depois uma terceira pernada para baixo, e aí a gente teria aqueles alvos que nós já havíamos comentado anteriormente, entre 130, né, e a região ali do 128, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, Ibov no ponto bem indefinido ali, um ponto bem chatinho ali, que vale a pena ser acompanhado aí com mais atenção nos próximos dias, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO Food.
Vamos lá, o dólar está carregando, beleza. O dólar ele perdeu ali a região de fundos anteriores, né? Então ele perdeu esse fundinho aqui dos 480 e está voltando para testar. É uma região que eu vejo como resistência para o dólar, tá? Então fiquem atentos, porque se esse dólar começa a bater cabeça por aí, ele tende a testar esse fundinho que ele marcou. Por outro lado, se esse dólar seguir aqui no movimento de repique, né, e começa a trabalhar para cima novamente dos 485, eu entendo que este movimento pode ter sido apenas uma violinada no fundo anterior e já começa a reconsiderar a possibilidade do dólar voltar para dentro da consolidação que ele andava anteriormente, tá? Ou seja, esse dólar pode voltar tudo de novo lá para os 5.660 novamente, se ele voltar aí para cima dos 480, né? É 490, na verdade, né? Então, acima de 5,49, 5,50, fiquem atentos, porque esse dólar pode sim voltar para testar esses topos aí que ele deixou anteriormente em julho, tá? Batendo cabeça na região, né? A ideia seria testar fundo e, se perdido, ter um próximo alvo lá na região dos 370, tá? Se der um zoom afastando, essa região ali que ele deixou em fevereiro de 24, né? Então, se o dólar der continuidade na queda, a gente pode ver ele buscando até os 360. Ponto de atenção, tá? É claro que, pensando no swing trade, vendas aqui não seria o melhor ponto de venda, né? Até porque tá esticado, o stop tá caro. No day trade, né, pode até ser um ponto ali de resistência importante, inclusive, vamos dar uma olhadinha agora no intraday, né, e olha lá, no intraday você consegue observar, né, ele está numa região do fundo ali do dia 3 de julho, inclusive já começa a sentir no candle atual de 60 minutos, tá certo, né, que ele rompeu para cima dessa região aqui, que nós havíamos marcado, que é nos 460, então só tem que tomar cuidado para quem está vendendo dólar, caso ele volte aí perto desses 460, então algo parecido com isso, e aqui ele encontre suporte apontando para cima, toma cuidado que ele volta para testar esse topo, e aí pode ser ali 3 movimentos, né, na contratendência, é uma movimentação de alta ali pro dólar, tá? Então, dólar em região de resistência, mas para quem está vendendo, fica de olho aí se ele voltar nos 460, que é suporte. 15 minutos, mesma situação, né? Então já começa a bater cabeça, vamos ver. O dólar tende a bater cabeça por aqui e voltar para testar essa linha verde como um ponto de suporte, tá? Então, inclusive para quem está vendendo, né? Para quem está procurando venda no dólar, fica atento que se passar para cima dos 485, não tem por que segurar a venda, tá? Já começa a ficar um pouco mais perigoso se ele perde aí se ele rompe para cima desse topinho anterior, tá ok? Então, é isso daí. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do mini índice, o Minfoot. Pegar o gráfico diário do índice. Vamos lá, o índice ele fez também um movimento de repique, ele respeitou aqui uma região de preço que nós marcamos lá de abril, fez um movimento de repique, está batendo cabeça aí na faixa do 137 e vem corrigindo aí pelo menos nos últimos 2 dias, né? Hoje, inclusive, aí está vindo um pouco mais pesado agora. Se eu pego aqui no intraday 60 minutos, eu marquei alguns pontos ali para ser considerado como suporte, né? Então, eu marquei aqui a região dos 135.500 até a região dos 135, né? 134.900. Então, assim, pessoal, vamos acompanhar, são pontos que trabalham como suporte. Então, para quem está vendendo, né? Para quem está vendendo no índice, toma cuidado aí que ele está chegando já no primeiro ponto, tá? Tá até com cara de que vai romper. Ele já tinha segurado aqui na sexta-feira, né? Fez um movimento aqui, não chegou a tocar lá no 135.600. Ele acabou respeitando esse paviozão aqui que ele deixou do dia 30/7, deu essa puxada aí de quase 1.000 pontos, né? Então, puxada forte ali para cima, testou novamente, segurou ali no finalzinho do dia, ali por volta das 15 horas ali da sexta-feira, e agora está vindo para perder, tá? Então, ficar de olho aí 135 e também aqui a região dos 134.800, né? Para quem está operando vendido, são pontos que eu vejo que o preço pode começar a dar uma segurada. Quando eu vou nos 15 minutos, repare que ele vem com movimento de topos e fundos mais baixo. Então, assim, no momento, a movimentação no tempo gráfico menor ainda segue sendo de venda, tá? A grande questão é que vender neste ponto aí, eu vejo que é uma venda que corre um certo risco, né? Pelo fato de a gente estar chegando em pontos de suporte. Se ele perder essa região aqui dos 135.500, abrindo o alvo aqui no 134.800, 135.000, eu tentaria a venda no movimento de repique, tá? Então, qualquer repique aí testando novamente 135.500, 135.600, começa a bater cabeça, pode ser uma nova venda e a gente tenta levar até essa região aí
que nós marcamos 134.800, tem inclusive uma MIMA 144 trabalhando como suporte, pode ser o alvo ali que o mini índice queira ali testar ainda no dia de hoje, tá? Então o índice no intradiário está sugerindo que é para baixo, chegando ali a alguns pontos que ele deixou de rompimento, né? Ele rompeu ali os topinhos anteriores e volta para testar como suporte. Então só tome cuidado, porque é um ponto que ele pode sim ter uma reação compradora a qualquer momento e dependendo aí da movimentação que ele faça, até mesmo quebrar aí essa tendência de queda que ele tem no curtíssimo prazo, tá? Então, vamos seguir acompanhando, mas de qualquer forma, índice no intradiário, no movimento de curto prazo, ainda sugerindo para baixo, vejo possibilidade de buscar até os 134.800. Vamos ver se ele perde aqui os 135.500 como suporte. Vamos dar uma olhadinha no gráfico do Bitcoin, vamos ver como ele ficou aí durante o final de semana. E olha lá, Bitcoin, né? A gente está chamando a atenção desde os 112 mil, chamamos a atenção quando ele rompeu os 116, ele precisava permanecer acima, mandou para cima, tá? Reparem onde ele foi buscar, a região de resistência que nós marcamos. Reparem também o tamanho do pavio que ele está deixando no dia de hoje. Olha, fiquem atentos, porque se ele fecha desse jeito, e principalmente se amanhã ele vem perdendo a mínima do dia de hoje, né? Então, supondo que ele fechou assim, aí amanhã ele faz uma movimentação parecida com essa. Eu entendo que vale a pena sair das operações de compra, tá? Porque ele está falhando em região de topo anterior, ou seja, poderemos ter aí um Bitcoin consolidando, né? Entre essa região aí dos 120 mil e a região dos 112. Pode ver um Bitcoin lateral, que em diversos momentos já acompanhamos este movimento. Tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas fiquem atentos. Tanto que eu estou até chamando a atenção, né? Talvez esperar até amanhã para ver como ele vai, né? Ah, poxa, eu quero zerar hoje. Ok, o problema é que você corre o risco ainda, né, do mercado tentar fazer algo parecido com isso, né? Aí se amanhã ele rompe para cima dessa região, teremos chance ainda da continuação da movimentação de alta e acaba saindo. Entendo que um gerenciamento de risco, né, uma gestão de risco ali das operações, uma gestão ali do que já está no positivo, talvez pensando em fazer parciais, né, apertar o stop ali, caso o mercado resolva voltar, pelo menos você não fica mais no negativo, eu entendo que seria interessante, tá? A questão de zerar tudo, eu ainda esperaria um pouco mais, né? Vamos ver como ele reage nesse topo. Por enquanto, está sentindo uma dificuldade, né? Só você observar o tamanho do pavio que ele está deixando, mas ainda assim a tendência é de alta. Para quem está comprado lá do 112, até para quem comprou aí próximo do 116, eu ainda vejo chance sim do mercado continuar subindo. Então vamos seguir acompanhando, tá? Se amanhã ele começar a perder a mínima de hoje, aí a gente acende o sinal de alerta, e aí eu entendo que sim, vale a pena pensar em fazer uma proteção, até mesmo zerar tudo, né? Para quem está fazendo trade, é claro, e procurar novas oportunidades quando ele testa de novo o 116, quando ele testa de novo ali o 112, tá? Então, vamos também seguir acompanhando o comportamento aí do Bitcoin. E para finalizar, vamos falar do S&P 500. Bem, S&P 500 segue subindo, né? Então já abriu aí levemente positivo, já está chegando ali para testar o topo histórico novamente, né? 6.400. Fiquem atentos, é um ponto aí que eu começo a ter uma certa dificuldade aí na continuação, tá? Né? Principalmente pelo movimento anterior que ele fez, né? Então, assim, S&P 500, direção para cima, né? Tendência segue sendo de alta, então o melhor é procurar compra. O ponto atual é o melhor ponto de compra? Não acho, até porque ele já está próximo do topo anterior, então seu stop fica caro, né? E você já está perto de uma região que eu considero alvo, que é justamente essa região aí de topinho anterior, então tome cuidado, é um ponto que ele pode sim começar a bater cabeça, tá? Então, S&P 500 para cima, não vejo por que comprar nessa região. Para quem está comprado, só fica atento aí se ele começar a falhar, principalmente se ele começar a deixar um candle menor do que o anterior, né? Então, se ele começar a fechar para baixo, por exemplo, da mínima de sexta-feira, isso pode indicar para a gente uma correção até os 6.200, né? Então, supondo aí que ele faça algo parecido com isso. Opa, não selecionei a ferramenta. Algo parecido com isso. Começa a perder a mínima anterior, isso pode indicar para a gente mais um teste aqui no 6.200, que é o suporte que ele está marcando agora, tá? E aí, para quem está procurando compra, seria o ponto mais interessante no momento. É isso daí, pessoal. Bem, pessoal, acho que falhou a internet aqui. Vou encerrando por aqui. Desejei para todos um excelente dia, uma excelente semana. Não esqueça de deixar o like no vídeo.
Dê uma olhada na descrição do vídeo, né? Lembre-se ali de que agora nós temos nosso gráfico web sendo comercializado de forma avulsa, então para quem quer ter acesso aos indicadores Ficube, quem quer ter acesso aí ao recurso de inteligência artificial, né, para ter ali uma segunda opinião, né, do que é mais provável acontecer ali no ativo, né, então ele vai dando ali para você as probabilidades, né, para o ativo. Se você clica ali no desenho ali que a inteligência artificial projeta, você consegue ir marcando aqui os cenários mais prováveis, né? Então, por exemplo, esse primeiro cenário, ele sugere uma falha na região de topo, ele volta para testar o 112, depois testa de novo o 123, né? Então ele volta tudo de novo, e aí perde, aí começa até uma movimentação ali de uma correção até o 104, né? É um cenário que não seria ali nada fora do comum, tá? Voltar lá no 104 para depois mandar tudo de novo para cima, né? Então, até um cenário que me chama a atenção. Ele continua lateral e depois vem perdendo esse fundinho anterior, corrige até perto aqui dessa região do 101, 102, né? Que é um ponto que eu marquei como suporte também. Então, ficar atento nessa possibilidade, tá? Então, para quem quer ter esse recurso ali, tem aí a nossa inteligência artificial no gráfico web, e além disso, né, tem os modelos dos indicadores Ficube aí para poder acompanhar e ter ali uma leitura, né, do que é mais provável acontecer ali para o ativo, né, identificar os pontos de suporte e resistência pelos indicadores Ficube. Então, para quem quer ter acesso a todos os recursos, é só entrar aí na descrição do vídeo, clica ali no link, vai ser direcionado para o site do Ficube, lá vocês conseguem fazer a contratação do gráfico web, e se tiver interesse também no aplicativo Ficube, pelo mesmo link vocês conseguem, tá? Lembrando que o aplicativo Ficube tem o gráfico web incluso, né? E além disso, recebe as recomendações de cripto, mercado brasileiro ou também do mercado americano. Ok, pessoal? Então é isso. Desejo a todos uma excelente semana. Mais tarde aí estaremos de volta para falar do mercado de criptoativos com um pouco mais de detalhe, né? Acompanhar ali, analisar os pedidos do chat e também teremos o nosso programa para acompanhar o mercado brasileiro e americano com o Mestre Bo, tá? Então às 16 horas e depois às 17 horas com o Mestre Bo, mercado brasileiro. Então um abraço a todos, boa semana e até mais tarde. Tchau, tchau.